Olá pessoal! Enfim saiu aí o depoimento. A esposa do Tiago, a babá e uma das filhas da babá. Depoimento de Zilda Fernandes dos Santos Rocha, conhecida por Zilda, esposa de Tiago, o foragido, acusado pela Polícia Civil da Paraíba, de ser o responsável pelo desaparecimento da menina Ana Sofia, no dia 21 de julho de 2023, na cidade de Solânia, na Delegacia de Polícia Civil, onde presente se achava o delegado Dr. Pablo Evonte, nascido do Nascimento, delegado da Polícia Civil do Núcleo de Homicídios, com ele a escrivã do seu cargo. Por volta das 16h35, Zilda presta seu primeiro depoimento. Casada, professora, natural de Bananeiras, nasceu em 85, reside na rua Miguel Paulino Maia. Diz que reside na rua em que as últimas imagens da menina Ana Sofia foram captadas, quando ela sumiu no dia 4 de julho de 2023. Até então, as imagens eram aquelas dela se despedindo da amiga. É por volta de 12h30, no distrito de Roma e Bananeiras. E também, sobre, uma silhueta feminina que entra em sua casa no dia do fato, ao 12h40. Zilda diz que não tem como precisar de quem se trata, e que trabalha pela manhã na escola João Paulo II, como vice-diretora. Ela ainda não havia sido exonerada, e à tarde na escola Maria Eudésia, na cidade de Logradouro, e que nesse dia, na parte da tarde, saiu de casa por volta do 12h15, um pouco mais cedo que o normal, pois era a volta às aulas da escola de Logradouro, e tinha uns artesanatos para levar. Meu marido ficou em casa, com a minha filha, e com a minha bebê, e a babá já estava para chegar, pois retorna mais ou menos a 1h para o segundo turno do trabalho dela. É a minha família, composta por mim, pelo meu marido Tiago, pela minha filha adolescente de 14 anos, e pela minha bebê de 8 meses. Eu possuo babá, de nome Maria da Guia, que tem mais de 40 anos, e quando eu cheguei em casa nesse dia, foi por volta das 17h30 mais ou menos, e não percebi nada de estranho na minha casa. E quem estava lá era a da Guia, o meu esposo, a minha filha e a minha bebê. Que as filhas da Guia foram lá na parte da tarde. Mas eu não me recordo se eu as vi. Eu não me lembro de fato. E as marcas de cimento na minha cozinha. Elas foram em razão de ter colocado pedras para revestir um antigo viveiro de pássaros, que a gente estava tentando fechar. E este foi o primeiro. Sinto depoimento de Zilda. Depoimento da babá Maria da Guia, no dia 18 de julho de 2023. Colhido também pelo Dr. Pablo Evonte Macedo do Nascimento, às 12h57. Eu trabalho de babá na casa de Tiago, que fica na rua em que as últimas imagens da menina Ana Sofia foram captadas quando ela sumiu no dia 4, por volta do 12h30, em Roma. E sobre essa imagem dessa silhueta feminina, é que entra na casa do Tiago no dia do fato. Eu não tenho como precisar de quem se trata, mas não é as minhas filhas, não são as minhas filhas. Eu acho, inclusive, que pode ser eu mesma, ou que pode ser a minha patroa Zilda, que ela chega do trabalho na escola Pedro II, que pode ser minha mesmo, ou até da filha do Tiago, adolescente. Eu chego no trabalho geralmente às 8 da manhã. E eu saio para almoçar às 11. Quando a Zilda chega do trabalho na escola Pedro II. E eu volto pro trabalho às 13 horas. À 1 da tarde. E a Zilda já saiu pro seu outro emprego no dia do fato. Quando eu voltei para trabalhar à tarde, eu não vi ninguém estranho na casa. Tava tudo normal e só estávamos eu, o Tiago e as duas filhas. Não tinha nenhuma amiga das meninas no local. Sofia nunca frequentou a casa de Tiago. E ela não possui amizades também com as filhas dele. Porque uma é muito pequena, é um bebê, de 1 ano e 8 meses. E a outra, que possui 14 anos, as minhas filhas foram no meu trabalho nesse dia, pelas 4 horas da tarde mais ou menos. E ficaram até umas 17h30, 18 horas quando eu saí do trabalho. E eu soube do desaparecimento da menina através das minhas filhas, quando elas chegaram da igreja e achado conforme devidamente assinado pela autoridade policial.
E então, no dia 7 de agosto de 2023, a babá Maria da Guia volta para o seu segundo depoimento, o qual perante a autoridade policial, compromissado na forma da lei, prestou o seguinte depoimento e disse: trabalho como babá na casa de Tiago e Zilda. O casal possui 2 filhas, sendo uma de 14 anos e outra de 1 ano e 7 meses. Eu cuido especificamente da bebê, e trabalho de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 13 às 17h30. Eu almoço na minha casa. O Tiago geralmente durante o dia está em casa, pois ele trabalha à noite, e o Tiago sai de casa. Quando ele sai assim à tarde é algo rápido, para resolver alguma coisa. E que no dia que a Sofia desapareceu eu me recordo que não cheguei mais cedo no trabalho. Cheguei realmente às 13 horas ou 13h10 na casa do Tiago, algo assim. E quando eu cheguei no trabalho, não havia qualquer pessoa diferente. No normal, estavam apenas o Tiago e as 2 meninas. E após o desaparecimento de Sofia, foram veiculadas as imagens das câmeras de vigilância da rua e registraram um vulto de uma pessoa entrando na casa do Tiago. Eu não sei dizer quem era essa pessoa da imagem, mas eu tenho certeza que não sou eu entrando na casa, pois sempre acesso a casa pela parte de baixo da rua, e o vulto entra na casa como se viesse atravessando a rua. Então é pelo que eu sei dizer. Tiago não tem amante nenhuma, e que as 2 vizinhas da casa da frente não frequentam a residência, e não havia outra criança na residência. Quando eu cheguei do trabalho, no dia do desaparecimento de Sofia, a presença de crianças entre 2 e 8 anos de idade no imóvel para brincar com as filhas de Tiago. Quem frequenta a casa, mas raramente, são as amigas da menina da adolescente, que é a filha mais velha do Tiago. Elas são menores de idade, em torno de 14 anos de idade. E o horário que essas amigas frequentam a casa do Tiago é sempre no período da tarde, por volta das 4 horas. E eu nada mais disse, e nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme assina a autoridade. Com depoente comigo escrivão, Dr. Aldoroville Gliss. E então vem depoimento da filha maior da babá, de nome Capa. Começa com Capa. Nasceu em 2004. A minha mãe trabalha como babá na casa da Zeus e do Tiago. Ela trabalha de segunda a sexta-feira, e ela tem por função cuidar da bebezinha. E eu já frequentei a casa dele, da Zeus e do Tiago, mas é de vez em quando. A gente vai lá para encontrar a minha mãe, e ao encontro da minha mãe, para conversar ou para buscar ela mesmo, e para a gente vai em torno sempre da tarde. No final de tarde eu conheci a menina desaparecida, a Sofia, mas só de vista. E eu fiquei sabendo do desaparecimento dela quando a minha irmã retornou da igreja e contou para a gente o fato. Que data era? Mas eu lembro dos detalhes do que eu fiz naquele dia. Pela manhã eu fiquei em casa. Depois do almoço eu fui na Ótica Roma, a ótica de Roma, para ver uma questão dos meus óculos. E eu costumo almoçar entre 12h e 1 da tarde. Eu acredito que eu fui até a ótica por volta das 2 da tarde. E após a ótica eu fui direto pro trabalho da minha mãe. E eu não me lembro com precisão o horário que eu cheguei na casa do Tiago e da Zilda. E eu fui na ótica por volta das 14 horas das 2 da tarde. Depois eu fui para a casa da Zilda do Tiago para encontrar minha mãe. Mas eu não me lembro de fato que horário, com precisão, que eu cheguei na casa da Zilda do Tiago naquele dia. Mas já era de tardezinha. Eu não vi o Tiago e a Zilda dentro da casa. E eu me lembro que tava na casa a menina, a minha mãe, a bebê e a irmã da bebê. Eu conversei normalmente com a C, a irmã da bebê, mas não me considero amiga dela. E eu não costumo frequentar a casa da Zilda e do Tiago quando a minha mãe não está lá. Todas as vezes que eu estive na casa deles, eu nunca encontrei uma pessoa de fora. É no dia que a Sofia desapareceu. Só estive no trabalho da minha mãe no final da tarde. E eu não sei dizer onde o Tiago estava quando eu fui buscar a minha mãe no dia do desaparecimento da Sofia. E aí a polícia apresenta um vídeo da pessoa entrando na casa de Tiago, né? Para a filha da babá. E a declarante afirma que não se trata dela. Não sou eu não. A polícia pergunta a ela quem poderia ser. A declarante responde que não sabe quem poderia ser. Mas não é o Tiago, não é a Zilda, e não é a K, filha deles. Não é minha mãe também, e muito menos a bebezinha. Nada mais disso e nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme assina a autoridade com depoente comigo. Escrevam Aldoroville Gliss. E vamos ao segundo depoimento de Zilda 30 de agosto de 2023. Eu sou casada com Tiago há mais de 15 anos.
E no nosso relacionamento, nós tivemos 2 filhas. A K, que tem 14 anos, e a bebê com 1 ano e 10 meses de idade. E além das pessoas que moram na nossa casa, é eu, meu esposo, minhas filhas. Frequentam a residência a senhora Maria da Guia, que é a babá da minha filha, e tomando conta dela, eu trabalho como professor e gestor educacional, no período da manhã, das 7 às 11h30. E trabalho no Colégio João Paulo II. No período da tarde, das 13 às 17, eu trabalho como professora no Colégio Alves Maria de Carvalho, Eudésia, que fica localizado em Logradouro. O Tiago, ele trabalha como porteiro no condomínio residencial Águas da Serra, que fica em Bananeiras. E o regime de trabalho dele é noite sim e noite não. E durante o dia, o Tiago dorme um período, e no outro ajuda com afazeres domésticos e com tarefas da casa dos meus pais. Ele está sempre em atividade. O Tiago, ele frequenta muito a casa dos meus pais. O meu sogro, o pai dele, ele mora do lado da minha casa. E a mãe do Tiago faleceu quando ele ainda era criança. E quando ele tinha, acho que 5 ou 8 anos de idade. O Tiago sempre morou em Roma, e eu conheci ele na Crisma. Na época eu tinha algo em torno de 20 anos. Alguma coisa assim. Me considero uma pessoa discreta, reservada, caseira. Muito família. E eu estou me sentindo muito incomodada com a exposição que a gente vem sofrendo. A polícia pergunta sobre Tiago. Seu comportamento. Olha, ele tem um comportamento muito parecido com o meu. Nós sempre crescemos juntos. E não tem distinção de patrimônio e renda. O Tiago, ele sempre gostou de tecnologia. Ele gosta muito de novidade no ramo da tecnologia. Então, por exemplo, sobre celular, ele está sempre em busca de coisa nova, o modelo mais novo. E quando ninguém tinha computador em Roma, o Tiago já tinha o dele. E fora a Maria da Guia e as minhas filhas. Eu não tenho muito costume de receber visitas em casa. E a rotina da família se resume durante a semana ao trabalho e deveres maternos e paternos. E aos sábados, eu tiro o dia para realizar meus afazeres pessoais. Aos domingos é o dia de ir para a casa da minha mãe. Por vezes, quando chega em casa após a garagem, no batente de entrada da porta principal da casa, encontra agrados como comidas, lanches que são deixados pela minha mãe, tia, pela vizinha. O carro. Esse carro vermelho é da família, mas fica mais comigo. É o meu marido. Eu e ele. Nós usamos 2 veículos. Esse carro, um Fiat Cargo e uma Honda Bis. Mas eu só saio com a moto. Em Roma, a moto é mais usada pelo Tiago. Ele deixa o carro para mim, e para se deslocar para o trabalho, usar com frequência a moto. Às vezes ele usa o carro, de passeio também, para viagem familiar e às vezes para trabalhar quando está chovendo. No dia 4 de julho, eu não me lembro qual o transporte que o Tiago foi para o trabalho. Não houve uma conversa prévia comigo. Sobre isso. Quem pegou o carro? Quem saiu? Eu não houve. Eu não me lembro. Quem geralmente guarda o carro na garagem é o Tiago. Não é regra que o carro fica estacionado na garagem de casa. Às vezes ele já ficou. Algumas vezes ele já ficou na rua estacionado. Quando existe a possibilidade do veículo ser usado novamente em um breve espaço de tempo. E que no dia 4 de julho do corrente ano eu não sei dizer se o carro estava sem estepe. Se ele estava sem estepe no dia 4, eu acredito que é porque precisou do espaço na mala para carregar objetos. Pois era o primeiro dia de aula no meu trabalho. Eu precisei carregar caixas e artesanatos escolares. Após o nascimento da bebê, o Tiago tem dormido mais no quarto debaixo do que no quarto do casal. Foi montado um quarto no térreo da casa, para permitir que o Tiago pudesse repousar durante o dia sem ser incomodado, porque o Tiago precisa dormir. Ele trabalha à noite. Aí no dia 4, o que eu me recordo da minha rotina é que as atividades escolares do colégio onde eu trabalho pela manhã ainda não tinham retornado. Então eu passei a manhã inteira em casa, preparando o material para ir para o trabalho noturno da tarde. Toda a minha família estava em casa, a minha filha K, a minha bebê, o Tiago. A babá chegou aproximadamente às 8 da manhã, e ela tinha intenção de sair Eu tinha intenção de sair de casa mais cedo, exatamente ao meio-dia, mas eu me atrasei. Eu me lembro que eu saí de casa com algo em torno de 15 minutos de atraso. A da Guia já tinha saído de casa quando eu saí, então ficaram em casa a capa, o Tiago e a bebê. Eu fui pro trabalho com o Fiat Argo. E nada de anormal aconteceu. No período da tarde, eu me concentrei no meu trabalho. Saí do trabalho por volta das 17 horas. E no trânsito do trabalho para casa, eu gasto em torno de uns 30 a 40
40 minutos. Quando eu cheguei em casa, tava tudo dentro da normalidade, e ao chegar em casa, tava o Thiago se organizando para sair pro trabalho. Ele tem que estar no trabalho às 18 horas. E a gente se encontra poucos minutos antes dele sair. Não estava chovendo no dia 4. E ele foi pro trabalho de carro. Porque também é normal. Quando eu chego em casa, deixo o carro do lado de fora. Pois o Thiago é o Thiago quem estaciona o carro na garagem. E não estava combinado com o Thiago que ele usaria o carro. Que ele é o trabalho. Eu apenas estaciono o carro na garagem quando o Thiago não está em casa. Pois eu não tenho muita habilidade no volante. E quando eu estaciono o carro na garagem, eu estaciono ele de frente. E quando eu chego em casa, geralmente eu fico na área da cozinha preparando algo para comer. E eu sempre estou presente no momento em que o Thiago sai para trabalhar. No dia 4 de julho, é no intervalo de tempo que eu cheguei do trabalho até o Thiago sair para trabalhar. Eu tava junto com ele em casa. E no dia seguinte, o Thiago chegou em casa do trabalho e não apresentou qualquer comportamento estranho. Não tem nenhuma restrição de acesso para moradores do imóvel, nem para dar guia a qualquer cômodo da residência, inclusive na parte de trás, que pelo que eu sei dizer, os veículos não possuem sistema de rastreamento. O celular meu não possui senha, e nem o do Thiago também não tem senha. Eu uso o celular dele normalmente. Ele usa o meu também. E atualmente o Thiago possui apenas um aparelho celular. E o chip foi o Thiago que comprou. Nada mais disse. E nem foi perguntado e deixado conforme assina. Autoridade. Com a depoente comigo. Escrivão. Aí pessoal, foi para vocês o depoimento da esposa do Thiago. A babá e uma das filhas da babá está. Não vamos esquecer que o nosso foco aqui é Ana Sofia. É encontrar Ana Sofia. E nessa semana aí acho que já saiu o laudo, né? Se comprova que é o Thiago ou não. Então fique com Deus. Um abraço e até a próximo e o próximo vídeo. Muito obrigado vocês inscritos, vocês colaboradores. É uma honra ter vocês por aqui.